Boa tarde a todos. Deus abençoe a vida de todos. Aqui é o Aguinaldo. Eu quero trazer uma mensagem para os irmãos aqui nesta tarde, onde o tema é Seja como Daniel. O tema dessa mensagem é Seja como Daniel. E o texto que eu quero usar para essa palavra está em... Só um minutinho, meu irmão. O texto que eu quero usar está em Daniel 1. Daniel 1. Daniel 1 vai dizer assim: no terceiro ano do rei Dário, do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Asbenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeitos, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que estivesses habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderia ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimentos do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Azarias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidnego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel a favor, eterno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, ó rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são de seu tipo? Então vos me farei arriscar a minha cabeça diante do rei? Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deis legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei. E conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes constituiu neste assunto e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos nas carnes do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Melzar tirou-lhe a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhe legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, os príncipes dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor, e o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
Portanto, eles permaneceram diante do rei, e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhor do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? É até aqui que nós vamos ler essa mensagem. Amém? Meu irmão, como eu falei, o tema é Seja como Daniel. E esse texto que eu acabei de ler, que nós vamos usar como base para a nossa mensagem hoje, tá bom? Meus irmãos, a Bíblia está repleta de relatos de muitos homens e mulheres piedosos que são dignos de imitação. Uma dessas pessoas é Daniel, um homem que obteve preemência e poder em sua vida. Ele começou preemente entre os filhos de Israel. Ele ganhou preemência entre os sábios dos homens da Babilônia. Ele recebeu poder sobre toda a Babilônia. Ele recebeu poder semelhante sobre o Império Medo-Persa. E como Daniel conseguiu alcançar essa posição de poder? Como um homem, como Daniel, escravo, ele conseguiu ganhar essa posição de poder na Babilônia. Ele ganhou muito poder. Ele foi uma pessoa muito influente. Amém? Influência sem comprometer sua posição como homem íntegro. Né? E toda essa influência que Daniel conseguiu na Babilônia não comprometeu ele como um homem íntegro. Vejamos então uma olhada mais atenta ao livro de Daniel, revela seu segredo e mostra como nós também podemos ser bem-sucedidos sem nos vendermos ao mundo. Amém? Quando nós começamos a ter uma visão mais atenta ao livro de Daniel, nós vamos perceber também como nós podemos fazer para ser bem-sucedido sem nos vendermos ao mundo, assim como Daniel. Daniel, ele foi bem-sucedido, mas ele não se vendeu ao mundo. Ele não caiu nas armadilhas do mundo. Ele não caiu no pecado. Ele não se contaminou com a comida do rei. Ele não se contaminou com a bebida daquele mundo. E o primeiro ponto é: Daniel era um homem de propósito. Primeiro ponto: Daniel era um homem de propósito. Daniel tinha um propósito em seu coração. Daniel, ele tinha um propósito em seu coração. Vamos ver Daniel 1, o versículo 8, qual era o propósito de Daniel. Vai dizer assim, ó, Daniel 1:8. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. O propósito de Daniel era não se contaminar com a bebida do rei. O propósito de Daniel era não se contaminar com o mundo. Daniel, ele era um homem de propósito. Quando jovem em uma terra estranha, Daniel foi imediatamente confrontado com o desafio de violar a lei de Deus, comendo comida do rei. Apesar de sua juventude e das óbvias pressões para se conformar, Daniel propôs em seu coração defender a lei de Deus, não importa o custo. Daniel, ele propôs em seu coração se defender a lei de Deus, não importasse o custo. Daniel colocou no coração dele que o melhor, independente de qualquer coisa que viesse a acontecer, que ele teria que servir a Deus. O propósito dele era ser reto diante a Deus, não importasse o custo. Por causa de sua disposição de colocar Deus em primeiro lugar, Deus concedeu a Daniel favor aos olhos dos outros. Deus, ele concedeu
favor a Daniel aos olhos dos outros. Daniel 1, no versículo 9, vai dizer assim, ó, 9. Ora, Deus havia trazido Daniel a favor, eterno amor com o príncipe dos eunucos. Deus cuidou com Daniel. Deus fez aquele príncipe dos eunucos amar a Daniel, para cuidar de Daniel. Como Deus fez isso, não é explicado. Mas acontece também no caso de José. Da mesma forma que aconteceu com Daniel, também acontece no caso de José. Aconteceu a mesma coisa. Deus cuidou de José quando escravo do Egito. Deus usou tremendamente José no Egito. Vamos ver o cuidado de Deus com José lá em Gênesis. Lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Gênesis 39, do 1 ao 4, vai dizer assim, ó. Gênesis 39, do 1 ao 4, vai dizer assim. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o havia levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocaram na mão dele. Olha que coisa tremenda, o cuidado de Deus com José, o cuidado de Deus com Daniel. No versículo 21, 23 vai dizer assim, ó, 21, mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos da guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que ele fazia ali era ele que fazia. Ali o guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. José na prisão. Tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Tudo que Daniel fazia na Babilônia, Deus fazia prosperar. Sejamos como Daniel, sejamos como José. Olha como Deus cuida dos seus filhos, independente da circunstância e do local que você esteja. Ao colocar Deus em primeiro lugar, Deus abençoou José de tal maneira que impressionou favoravelmente os outros. Shalom, meu irmão. Shalom, Deus abençoe a sua vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus favorece a nossa vida. José colocou Deus em primeiro lugar e Deus favoreceu José no Egito. Daniel colocou Deus em primeiro lugar e Deus favoreceu Daniel na Babilônia. Todo filho de Deus precisa ser uma pessoa de propósito. Eu vou repetir isso para que fique guardado dentro do seu coração. Todo filho de Deus precisa ser uma pessoa de propósito. Daniel foi uma pessoa de propósito. José foi uma pessoa de propósito. Qual o propósito de Daniel? Qual o propósito de José? É servir a Deus acima de tudo. É servir a Deus acima de qualquer circunstância. É servir a Deus, não importa se vai morrer ou viver. Não importa se você vai perecer ou vai ser atribulado. Mas nós temos que servir a Deus acima de todas as coisas. Daniel, José, o propósito deles era servir a Deus, independente de onde ele estava. Daniel estava cativo na Babilônia e Deus usou Daniel tremendamente, porque Daniel colocou no coração dele não se contaminar com as coisas do mundo. José foi vendido como escravo
para o Egito. Foi comprado por um soldado, depois pelo rei, e ele colocou no coração dele, independente aonde ele estava, na prisão, no cárcere, ele servia a Deus, e Deus colocou tudo na mão desses homens. Ninguém respeita uma pessoa sem identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Daniel, sabe por que José era respeitado? Porque eles tinham um propósito, eles tinham uma identidade. E eu vou falar para você, crente que vai ver esse vídeo, que está assistindo essa live. Ninguém respeita uma pessoa sem identidade. E o que mais tem dentro das igrejas hoje, o que mais tem no mundo cristão hoje, são crentes sem identidade. São cristãos sem propósito. É o que mais tem hoje. E ninguém respeita uma pessoa sem identidade. Alguém sem direção em sua vida, ninguém respeita. Considerando que um forte senso de propósito geralmente gera respeito e admiração nos outros. Quando você tem propósito, você gera respeito e admiração nos outros. As pessoas se admiram quando você tem um propósito. As pessoas se admiram quando você tem convicção daquilo que você faz. Você pode não perceber, mas você é vigiado 24 horas por dia. Você é exemplo no lugar onde você vive. Você é exemplo no lugar onde você habita. Você pode não ver, mas tem pessoas que te admiram. Tem pessoas que se espelham em você. Porque você é uma pessoa de propósito. Se você não fosse uma pessoa de propósito, ninguém te admirava. Ninguém te respeitava. E qual deve ser o propósito do cristão? Essa resposta de qual deve ser o propósito do cristão, Jesus deixa bem claro em Mateus 6:33. Jesus ele deixa bem claro qual é o propósito do cristão em Mateus 6:33. E lá o texto vai dizer o seguinte. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir, vou ler de novo o texto. Mateus 6:33. E ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai a vontade de Deus e cumpri-la em nossa vida, não importa quais sejam as circunstâncias. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é eu que estou falando, quem está falando é Jesus. Para você ter o propósito do cristão, é buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas que você necessita, Deus vai acrescentar. Sabe por que Deus vai te acrescentar e não vai te dar? Porque por lugar onde você não vai carregar a casa. Por lugar onde você não vai carregar a conta bancária. Por lugar onde você não vai carregar seu carro do ano. Por lugar onde você não vai carregar os seus ternos importados. Por lugar onde você não vai carregar a sua conta bancária. Nós temos que buscar o Senhor nosso Deus em espírito e em verdade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje vão para a igreja buscar bens materiais, buscar chave de carro, buscar chave de casa, buscar conta bancária, buscar prosperidade, buscar vida próspera, só que nada disso vai te salvar. Daniel, José buscava primeiro Deus. Para esses homens de Deus, Deus estava acima de tudo. Ei, você que está servindo ao Senhor atrás de bens materiais, você não precisa de Deus para ser bem sucedido na vida, não. Basta você fazer uma faculdade, estudar e arrumar um bom emprego, que você vai ser bem sucedido. Você não precisa de Deus para isso. Deus te deu sabedoria o suficiente para que você faça uma faculdade, para que você seja uma pessoa bem sucedida. Você não tem que buscar Deus atrás de bens materiais, não. Você tem que buscar
buscar a Deus atrás da sua salvação. E isso não se compra. Isso foi dado na cruz do Calvário. De graça. Um favor não merecido. Por isso que Daniel e José eram as pessoas usadas por Deus. Porque ele buscava primeiro Deus. Como Jesus prometeu isso, garantirá o favor de Deus para conosco e por sua vez. Provavelmente nos dará favor aos olhos daqueles ao nosso redor. Vamos ousar ser um Daniel e ser uma pessoa com um propósito como ele tinha. Nós temos que ousar ser como Daniel. Nós temos que pegar Daniel como exemplo e ser uma pessoa com um propósito como ele tinha. Não importa quão jovem ou quão velho você seja, não importa o quão jovem ou quão velho você seja. Nunca é cedo ou tarde demais para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nunca é tarde demais ou cedo demais para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sejamos como Daniel, sejamos como José, buscar primeiro a justiça e o reino de Deus. Ao longo de sua vida, Daniel não apenas teve um forte senso de propósito, mas Daniel era um homem de princípios. Segundo ponto. Primeiro ponto, Daniel era um homem de propósito. Segundo ponto, Daniel era um homem de princípios. Você é um crente de princípio? Daniel, ele era um homem de princípios. Ele se recusou a comprometer sua convicção. Daniel recusou-se a se comprometer a sua convicção. Um homem de princípio. Quando jovem, recusou-se a comer a carne do rei e beber do seu vinho. Ele era jovem, mas ele recusou a comer a carne e beber do vinho do rei. Um homem de princípios. Como um homem velho recusou os presentes de Beltesazar. Como jovem, Daniel recusou comer a carne e o vinho. Quando Daniel já estava velho, ele recusou os presentes do rei Beltesazar. Em Daniel 5:13. Eu vou ler lá para os irmãos. Daniel 5:13. Nós vamos ver lá o Daniel recusando os presentes do rei Beltesazar. Vamos ver lá? Daniel 5, do 13 ao 17. Vai dizer assim, ó, o texto. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse: Ah, Daniel, és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, e que luz é entendimento, é excelente sabedoria encontra em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém, eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti, que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito, faz-me reconhecer a sua interpretação. E aqui é onde o que o rei promete. Faça-me conhecer a sua interpretação, e será vestido com escarlate, e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço, e serás o terceiro governante no reino. Foi o que o rei prometeu. Uma veste escarlate, uma corrente de ouro em seu pescoço, e o terceiro no reino. Olha o que Daniel falou ao rei. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fique para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei, e lhe farei conhecida a interpretação. Fique para ti.
ó rei, os teus presentes. Eu não preciso de nada. O que eu preciso eu já tenho, que é a presença de Deus. Ninguém vai comprar a minha comunhão com Deus. Trocando para o dia de hoje, foi o que Daniel falou para o rei. Fica para ti os teus bens materiais, fica para ti a tua riqueza, fique para ti o teu ouro, fique para ti a tua posição. Eu não preciso de nada, mas eu vou te revelar o que Deus tem para te dizer. Quantas pessoas hoje em dia estão trocando a comunhão com o Espírito Santo por status dentro da igreja? Quantas pessoas no dia de hoje estão trocando a comunhão com o Espírito Santo por dinheiro, por bens materiais, por posição dentro de um ministério? Daniel não, Daniel respondeu para o rei, independente do que o rei ia fazer com ele, falou, ó rei, fica para ti, eu não preciso de nada disso que você está querendo me dar. Daniel recusou os bens materiais. Olha que exemplo de servo de Deus nós temos na palavra do Senhor. Sob a ameaça de perseguições, recusando-se a obedecer ao rei, ao decreto do rei. Sob a ameaça de perseguição, recusando obedecer à ameaça do rei. Pessoas admiram pessoas de princípios. Pessoas admiram pessoas de princípios. Exteriormente eles podem ridicularizá-lo, mas interiormente desejam ter a mesma força. E quando eles precisam de alguém em quem possam confiar e de quem dependam para realizar uma tarefa designada, a quem você acha que eles recorrerão? A quem você acha que eles recorrerão? A pessoas de princípios. Por dentro, as pessoas queriam ridicularizar, mas por fora, eles tinham exemplo. E sempre as pessoas vão buscar outras pessoas de princípios. Nós, como servo de Deus, nós temos que ter princípios. Quantas pessoas nesse tempo de politicagem está vendendo Deus? Está usando Deus como uma ferramenta para se eleger, pessoas que se diz cristão sem nenhum pingo de princípio, hipócritas sem nenhum pingo de caráter, fazendo da palavra do Senhor um comércio para se promover. Pessoas que se dizem no tempo da política se diz cristão e não são verdadeiros lobos, são verdadeiros corvos, querendo comer. Quantas pessoas nesse tempo sem princípios, quanto cristão sem princípios. Olha o que diz Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Deus respondendo. Eu vou começar de novo. O salmista perguntando, no Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E o Senhor respondendo ao salmista. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. E fala a verdade no seu coração. Que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o reprombo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com um dano seu, e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso nunca será abalado. Aquele que não anda com mentira, aquele que não usa o seu próximo para se promover, ele nunca será abalado. Aquele que não se vende, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Pessoas no meio cristão sem princípios. Um bando de pessoas sem um caráter. Que se vende no tempo de política para ter um cargo. Isso é uma vergonha.
Isso é uma vergonha. O mundo está zombando do cristianismo. O mundo está pisoteando em cima do cristão. Porque o cristão deixou de pregar a palavra e foi ser submisso à autoridade. Foi ser submisso ao governo. Pessoas sem caráter. Deus também admira os indivíduos que permanecerão por seu princípio e por sua palavra. Aí a pessoa pode me dizer assim, mas Aguinaldo, a palavra diz que nós temos que honrar o nosso governante porque foi Deus que constituiu, não foi? Mas se você levou lá ler o contexto lá do versículo, aquele governante é a pessoa que teme ao Senhor. Nós temos que se submeter ao governo que teme ao Senhor. Não é ao governo que não tem um pingo de temor ao Senhor. Contra essa pessoa que quer parar com o cristianismo, quer fechar a igreja, nós temos que debater cara a cara. Nós temos que ir para cima em cima da palavra. Nós não podemos se envergonhar. Nós temos que temer aquele que fala em nome do Senhor. Ao governante que pratica a palavra de Deus. Além disso, nossa sociedade precisa muito de pessoas com princípios. A nossa sociedade está precisando urgentemente de pessoas com princípios. Estão querendo acabar com as nossas crianças, estão querendo acabar com as nossas igrejas, estão querendo acabar com a família e não tem pessoas de princípios. Os próprios cristãos estão lutando contra o cristianismo. Pessoas que perderam os princípios por causa de bens, por causa de status, por causa de poder. Estamos precisando urgentemente de pessoas de princípio dentro da igreja, dentro do mundo evangélico, porque a igreja foi levantada para isso, para confrontar o mundo, não foi para se unir com o mundo. Você não está nesse mundo, você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Aqueles que ousam ser um Daniel, demonstra pelo exemplo o valor de ser guiado por princípios. Demonstra o exemplo daquele que for guiado por princípios. E o princípio da nossa vida como servo de Deus está aqui, ó. Esse é o princípio, ó. 66 livros. Nós temos, esse é o princípio da vida do crente. A única regra de fé. E aqui não tem um versículo onde vai falar que eu tenho que me vender por causa de poder. Ao contrário, nós temos que fugir dessa corja de lobos. O princípio do cristão está aqui, ó, na palavra. A minha única regra de fé e prática. E eu só falo aquilo que a Bíblia manda. Eu sigo. E não importa se eu for morrer ou não. Não importa se as pessoas vão me calar ou não. Enquanto eu estiver voz, enquanto eu estiver um fôlego de vida dentro do meu pulmão, eu estou falando a palavra. Princípios. E o meu princípio é a palavra de Deus. Nós temos que ter princípio e não por preço. Não são apenas atualmente valores por Deus, mas também por seus semelhantes. Mas ter propósito e princípio não é tudo. Ter propósito e princípio não é tudo. Outro elemento para o verdadeiro sucesso é necessário o que esse elemento pode ser visto quando observamos que Daniel era um homem de pureza. Nós vamos perceber no livro de Daniel que Daniel era um homem de pureza. E esse é o terceiro ponto. Um homem de pureza. Não basta você ter princípio, você tem que ter pureza. Seu oponente não conseguiram encontrar qualquer falha. Seus oponentes não conseguiram encontrar qualquer falha em Daniel. Eles não conseguiram encontrar nada que prejudicasse Daniel. Ele era irrepreensível quando se tratava de administrar seus negócios. Daniel era irrepreensível quando se tratava dos seus negócios. Olha o que o rei fala sobre Daniel em Daniel 6, do 1 ao 4.
Vamos lá na palavra. Daniel 6, do 1 ao 4. Vai dizer assim, olha que coisa linda. Um homem de princípios, um homem santo. Vai dizer assim, ó. Dar achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro. Daniel era primeiro. Para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas. E príncipes. Porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. As pessoas buscaram achar alguma culpa em Daniel e não se achou. Uma pessoa de princípio, uma pessoa reta, não se achou. Isso ajudaria a explicar sua ascensão a cargo de grande responsabilidade e poder. As pessoas procuraram alguma coisa para poder defamar Daniel, mas não achou. Daniel era um homem de pureza. Claro, sua pureza nos negócios estava relacionado a seu principal propósito de agradar a Deus primeiro. Daniel era um homem puro porque estava acima de tudo, agradar a Deus primeiro. Tudo que Daniel fazia era para agradar a Deus primeiro. Procuraram alguma coisa para prejudicar Daniel e não acharam. Um homem de princípios, um homem puro. Por quê? Porque Daniel agradava a Deus primeiro. No mundo cristão que nós vivemos hoje, líderes querem agradar líderes. Pessoas querem agradar pastores. Líderes querem agradar pessoas, mas não quer agradar a Deus. Agrada-se pastores por causa de uma liderança. Agrada-se pastores por causa de um ministério. Agrada pessoas por causa de bens, por causa de status. Mas não se agrada a Deus. Com Daniel não foi assim. Daniel foi colocado em primeiro lugar para cuidar dos bens do rei. Procurar alguma coisa para defamar Daniel e não agradar e não acharam. Sabe por quê? Porque Daniel colocava Deus em primeiro. Daniel só fazia aquilo que agradava a Deus, não aquilo que agradava aos homens. E o fato de que, como homem de princípios, ele poderia ser confiável. Um homem de princípio pode ser confiável. Quando o homem tem princípio, ele tem confiança. O cristão também deve manter a pureza de conduta. Eu vou repetir, o cristão também deve manter a pureza de conduta. Se você não tem uma pureza de conduta, se você não é uma pessoa confiável, se você não é uma pessoa agradável, tem que se converter novamente. Porque você não esteve em um encontro com a graça como Daniel. Porque uma pessoa pura, uma pessoa de pureza, uma pessoa de caráter, não se vende por bens materiais. Paulo já dizia que o viver para ele era Cristo e o morrer para ele é lucro. Paulo ele aprendeu a passar fome, passar necessidade, ter aonde dormir, ter como fugir. Paulo ele aprendeu tudo. Por quê? Porque colocou Deus em primeiro lugar. Daniel colocava Deus em primeiro lugar. José, no cárcere, se transformou num líder, num governador da maior potência do mundo da época, que era o Egito. Tudo estava sob a mão de Daniel, de José no Egito, de Daniel. Porque pessoas de princípios, pessoas que não vendia sua pureza, que para eles o importante era agradar a Deus e não aos homens. É simples assim. O evangelho é simples. Servir a Deus é simples demais. É muito simples.
Seja jovem ou velho, tem que ter princípios, tem que agradar a Deus, jovem ou velho. Olha só o que em 1 Timóteo 4:12 nos revela. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Em Tito 2:6-8, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra integridade, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha que coisa linda. Eu vou ler novamente os dois textos. Deixa eu ler novamente. 1 Timóteo 4:12 vai dizer assim, ó: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e no espírito, na fé e na pureza. Tito 2:6-8, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo e em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha aí, integridade, sinceridade, para que o diabo não tenha nada para dizer de mim e de você. Se o diabo está falando alguma coisa, se o diabo está usando você para alguma coisa, é porque está te faltando isso. Sinceridade, integridade, pureza é o que está faltando. As pessoas que mantêm a pureza em suas relações com os outros geralmente recebem posição de grande responsabilidade. Recebe posição de grande responsabilidade as pessoas que mantêm pureza em sua posição, integridade, respeito. Ela vai receber e privilégio, porque podem ser confiáveis para usá-las com sabedoria. As pessoas puras são pessoas confiáveis e usam aquele poder com sabedoria. Daniel usou tudo que Deus deu a ele com sabedoria. José usou tudo que Deus deu a ele com sabedoria. Daniel, ele era um homem de propósito, princípios e pureza. Daniel, ele era um homem de propósito, princípios e pureza. E é isso que nós temos que nos tornar também, homens de propósito, de princípios e de pureza. Mas o elemento que provavelmente uniu tudo isso de forma a receber bênção de Deus em favor de homem é o fato que Daniel era um homem de oração. Olha só, Daniel recebeu tudo isso, pureza, integridade, porque favor de Deus, porque Daniel era um homem de oração. 4 pontos. Daniel era um homem de oração. Um visual de sua vida de oração. Vamos ver um visual de sua vida de oração? Daniel 6:10. Olha aqui o visual da vida de Daniel de oração. Daniel 6:10. Olha o que o texto vai falar. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Olha a visão de Daniel.
Daniel ficou sabendo que o decreto do rei foi baixado. Ele não chorou, ele não reclamou, ele não foi bater boca. Sabe o que ele fez? Ele foi para casa. Independente do que vinha acontecer, porque o decreto era se pegasse alguém orando a outro Deus. E Daniel não ligou para isso. Ele foi para casa. Ele fechou a janela, trancou a porta com medinho? Não. Ele abriu a janela do quarto dele para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Para Daniel não importava se alguém ia pegar ele, ver ele orando, se ia matar ele, para ele não importava. Sabe o que importava para Daniel? É que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Daniel, ele estava fazendo a vontade de Deus. Daniel, ele não se importava se morria ou não. Daniel, ele não se importava se ele ia ser jogado na cova do leão. Não. Ele não se importava com nada disso. Ele se importava a agradar a Deus. Ele se ajoelhou em oração, uma demonstração de sua humildade. Ele orava 3 vezes ao dia, uma demonstração de sua contínua dependência de Deus, humildade e dependência de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, independente do que vinha acontecer com ele. Humildade, dependência de Deus. E ele deu graças em meio a perseguições, uma demonstração de sua gratidão e pelo fato de não ter pedido de vista as bênçãos de Deus. Daniel, ele agradeceu a Deus tudo que Deus fez por ele e que Deus não deixou ele perder as bênçãos. Daniel, ele orava em agradecimento ao Senhor. Suas orações eram um costume desde os primeiros tempos, demonstrando sua persistência e fidelidade em seu serviço a Deus. Daniel demonstrava sua fidelidade em serviço a Deus. É provavelmente que seu costume de orar com tanta diligência o tem ajudado a permanecer. O seu costume de orar com tanta diligência tinha ajudado a permanecer um homem de propósito, um homem de princípios, um homem de pureza. Apesar de sua ascensão ao poder e preeminência sobre o império, faremos bem seguir o exemplo de Daniel. Faremos bem seguir o exemplo de Daniel. Como cristão, devemos orar com frequência. 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 vai dizer assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Colossenses 4, 2 vai dizer assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Se nossos esforços para viver vidas com compromissos, com propósitos, princípios e pureza não são o que deveria ser. Talvez seja devido a uma vida de oração indisciplinada. Talvez porque não está acontecendo muita coisa na sua vida. É porque você está tendo uma vida de oração sem disciplina. Uma vida de oração indisciplinada. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar como Daniel 3 vezes, 10 vezes ao dia. Oração sem disciplina não tem resultado. Não tem resultado. Deus livrou Daniel, livrou José de tudo, porque ambos os dois tinham uma vida de princípios, uma vida de oração. Eles tinham no coração dele a certeza que, independente do que viesse a acontecer com eles, ele estava servindo a Deus. E isso bastava. E nós estamos dispostos a usar ser um Daniel em relação à oração? Você aí que está me ouvindo ou que vai me ouvir mais tarde, você está disposto a ser um Daniel em relação à oração? Você está disposto a ser como Daniel na vida de oração, em princípios? Eu vou concluir essa mensagem. Há uma falsa oposição de que para avançar neste mundo é preciso se conformar com as práticas pecaminosas do mundo. Que tal nós, após ouvir este poderoso sermão em Daniel 1, vamos ousar ser um Daniel, tornando-nos uma pessoa de propósito
princípios, pureza e oração. Amém? Que nós devemos ser como Daniel, uma pessoa de propósito, princípios, pureza e oração. Isso é que faz a diferença. Princípios, propósito, pureza e oração. Acima de tudo, servir a Deus, independente da circunstância. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vão ouvir isso aí. Nada do que vocês fizerem vai mudar o decreto de Deus. Nada. Não adianta vocês ficar correndo atrás de político. Não adianta vocês ficar correndo atrás de presidente, atrás de político. Não adianta, porque nada vai mudar o decreto de Deus. E a palavra diz que a igreja tem que ser perseguida, os cristãos vai ter que ser mortos, vai ter que passar por perseguição. E isso nada vai mudar o decreto da Bíblia. Está escrito. Tudo que está escrito, independente do que você faça, vai acontecer. O seu papel não é ficar apoiando o governo. O seu papel como cristão é orar. O seu papel como cristão é ter princípios. O seu papel como cristão é ir para a rua não para ficar apoiando o governo, é ir para a rua buscar almas. O seu papel como cristão é ir para a rua evangelizar. Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. Deixa que o governo cuide dos seus governos. Nós temos que buscar almas. Enquanto vocês ficam atrás de presidente, atrás de governo, atrás de poder, pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra. Enquanto vocês líderes estão emprestando os seus altares para governo que se finge ser cristão, se finge apoiar o cristianismo e vendendo seus altares, pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus. Pessoas estão clamando pelo evangelho e vocês aí vendendo as suas igrejas para governo por causa de poder, por causa de bens. Tomai vergonha na cara. Sejai uma pessoa de caráter, vocês líderes de igrejas, vocês hipócritas, fariseus, vocês estão fazendo o comércio da casa do Senhor, assim como Jesus estava lá quando expulsou os cambistas do templo. Está acontecendo a mesma coisa, vocês estão fazendo o comércio da casa do Senhor. Vocês líderes que estão se vendendo para o governo, vocês são uma vergonha para o evangelho. Vocês são os desserviço para o cristianismo. Vocês líderes poderosos de igreja que estão se vendendo para o governo, vocês são uma vergonha. Eu me envergonho de vocês. Vocês não me representam em nada. E todos vocês que for ouvir esse vídeo, pode passar adiante. Aqui quem está falando é o Diácono Agnaldo. Diácono Agnaldo. Líderes hipócritas, imundos, lobos, corvos, negociando a palavra de Deus por causa de poder. Vocês líderes que tem milhões e milhões de pessoas te seguindo, tem milhões e milhões de pessoas como você com exemplo, sabe o que você vai fazer? Você vai para o inferno e vai levar todas as pessoas que te seguem para o inferno também. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda tem jeito para você, líder religioso. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda tem jeito para você, pastor hipócrita que está vendendo o seu ministério por causa de poder. Ainda tem jeito para você. Volta para a graça. Enquanto há tempo, porque a porta da graça está se fechando. E quando a porta da graça se fechar, não adianta mais. Você e todas as pessoas que estão te seguindo vai para o inferno junto com você. Vocês líderes religiosos são uma vergonha para o cristão. Vocês não me representam em nada. Deus abençoe a vida de todos e um forte abraço em nome de Jesus e até a próxima. Eu vou trazer aí um estudo sobre Ezequiel. Amém? Sobre Ezequiel aí nós vamos entender um pouco sobre Ezequiel. Meu nome é Diácono Agnaldo. Amém? Eu tenho um canal no YouTube, Escola de Teologia Maranata, um canal no Facebook também, Escola de Teologia Maranata, no Instagram também, tá bom? No Telegram também, aonde nós vamos estudar a palavra. Sou formado em teologia, sou formado em juiz de paz, sou formado em capelania,
E tem uma escola de teologia onde eu formo teologia simples, média e avançada, aonde eu formo capelania, aonde eu formo juiz de paz, aonde eu formo gestão e liderança cristã e obreiros aprovados. Amém? Ali, a escola ali, onde dá essas formação. No Facebook eu dou estudo de graça para em todas essas teses aí, tá bom? O conhecimento quem me deu foi Deus. Amém? Dai de graça aquilo que recebe de graça. Amém? Deus abençoe a todos vocês e passe esse vídeo adiante. E um forte abraço. Eu vou postar esse vídeo no YouTube também. No canal Escola de Teologia Maranata. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Shalom, meu irmão. Você que está assistindo aí. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Espírito Santo possa entrar na tua vida e fazer o sobrenatural. E que se essa mensagem de algum modo tocou no seu coração, meu irmão. Você que está ouvindo aí essa mensagem. E que o irmão venha passar para frente. Nos ajude. No reino de Deus nós somos membros de um corpo. O corpo é Jesus. E nós somos membros. Nós temos que nos unir. Não nos espalhar como as pessoas estão fazendo. Querendo espalhar o cristianismo. Amém? Nós somos parte de um corpo. Eu conto com você e você conta comigo. Deus abençoe, um forte abraço, deixa um comentário e até a próxima. Tchau, um beijo no seu coração.